Talvez você tenha chegado até aqui sentindo que algo dentro de você está desmoronando, mesmo que por fora tudo ainda pareça de pé. Há um cansaço que não vem do corpo, uma inquietação que nenhuma distração consegue silenciar. Não é confusão comum, é um chamado profundo daqueles que atravessam a alma e exigem resposta. Muita gente tenta ignorar esse desconforto, chamando de crise, azar ou fraqueza. Mas existe um momento em que o céu começa a tocar estruturas antigas, não para destruir você, mas para libertar quem sempre esteve aí dentro. E quando isso acontece, não dá mais para fingir que não sentiu. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Há uma resposta espiritual sendo liberada para quem suporta encarar o colapso sem fugir. Fique até o fim, porque cada palavra aqui foi preparada para conduzir você da confusão à clareza. Se essa mensagem já tocou algo em você, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Você não chegou aqui por acaso. E o que vem depois exige continuidade. O que está sendo liberado aqui não foi feito para rodar ao fundo enquanto você segue no automático. Existe uma urgência espiritual real neste chamado, porque ele não conversa com distrações, nem negocia com superficialidade. Ele exige presença, silêncio interior e disposição para ouvir além do ruído. Há momentos em que o céu interrompe a rotina, porque sabe que, se continuar tudo igual, você vai se perder de si mesmo. Esse tipo de mensagem não chega para entreter, chega para alinhar. Quem tenta ouvi-la com metade da atenção sente incômodo, porque ela confronta zonas adormecidas. Você pode até tentar racionalizar o desconforto, mas algo dentro de você já percebeu. Isso não é mais sobre motivação passageira, é sobre ajuste profundo, correção de rota e resgate de propósito. Quando o espírito reconhece a voz, o corpo reage. Existe uma diferença entre conteúdo comum e mensagem espiritual viva. Conteúdo informa, mensagem ativa. E quando ativa, ela mexe com estruturas, desmonta defesas e expõe o que estava escondido até de você mesmo. Se em algum momento você pensou em sair, mas algo o manteve aqui, isso já é um sinal. Não é força externa, é ressonância interna. O que está sendo dito toca um ponto que não aceita mais adiamentos. Este não é um convite confortável. É um chamado direto, sem ornamentos, que separa quem apenas consome de quem está pronto para atravessar o processo. E a partir daqui, ouvir já começa a gerar responsabilidade. Em algum ponto da sua caminhada, você percebeu que estava vivendo uma vida que parecia correta por fora, mas estranha por dentro. As decisões faziam sentido lógico, as etapas estavam certas, mas o coração nunca se sentia realmente em casa. Era como habitar uma história que não começou em você. Você construiu relações, rotinas e metas, tentando se encaixar no que era esperado. Mas a sensação de deslocamento persistia. Mesmo nos momentos de conquista, algo faltava. Não era ingratidão. Era a alma avisando que aquele cenário não correspondia à sua essência. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando silenciar esse desconforto, chamando-o de ansiedade, insatisfação crônica ou falta de foco. Mas, na verdade, trata-se de uma memória espiritual abafada, lembrando que você não foi criado para viver no modo automático. Esse sentimento de não pertencimento não é falha de caráter nem confusão emocional. É o sinal de que sua identidade profunda nunca se misturou completamente com as estruturas que tentaram lhe impor. Algo em você sempre soube que havia mais. Por isso, certas conversas parecem vazias, certos objetivos soam pequenos demais e certas rotinas drenam sua energia. Não porque você seja difícil ou exigente, mas porque sua alma reconhece quando está fora de alinhamento. E quanto mais você tenta se adaptar para sobreviver, mais esse incômodo cresce. Porque chega um tempo
em que o espírito prefere o desconforto da verdade à anestesia da falsa estabilidade. É nesse ponto que o despertar começa a pressionar de dentro para fora. Durante muito tempo, você aprendeu a se olhar através dos olhos dos outros. O espelho deixou de refletir quem você é e passou a mostrar quem esperavam que você fosse. Aos poucos, a adaptação virou hábito e o hábito virou identidade aparente. Você sorriu quando precisava sorrir, concordou para não ser rejeitado e se moldou para caber em ambientes que nunca foram feitos para a sua verdade. Essa máscara não nasceu de falsidade, mas de sobrevivência. Foi assim que você conseguiu atravessar fases difíceis sem se quebrar por completo. O problema é que a repetição desse papel cobra um preço silencioso. Chega um momento em que você não sabe mais onde termina a expectativa externa e onde começa a sua voz interior. O cansaço que surge não vem do excesso de tarefas, mas da distância entre quem você é e quem finge ser. O espelho, então, começa a mentir, não porque ele não mostre sua imagem, mas porque não revela sua essência. Você se reconhece fisicamente, mas não se identifica espiritualmente. É como ver alguém conhecido, mas sentir que aquela pessoa não carrega sua história completa. Por isso, há dias em que você se sente vazio, sem saber explicar o motivo. Nada está errado do lado de fora, mas tudo parece desalinhado por dentro. A máscara começa a rachar, e manter o personagem exige mais energia do que você consegue sustentar. Esse é o início da queda do falso eu. Não como punição, mas como convite. A verdade começa a pressionar, porque chegou o tempo de você se ver além do reflexo condicionado. E isso prepara o terreno para algo muito maior, que ainda está por se revelar. Aquilo que você tenta esconder do mundo nunca esteve oculto no plano espiritual. As partes que você evita encarar, os pensamentos que guarda em silêncio e as dores que ninguém vê, já são conhecidas além do véu. E ainda assim, não há acusação, há expectativa. Existe um equívoco comum de achar que sombra é sinônimo de condenação. Mas sombra é apenas aquilo que ainda não foi integrado à luz. O que você chama de falha, o céu enxerga como matéria-prima de transformação. Nada em você surpreende o espiritual. Por isso, a pressão que você sente não vem de julgamento, mas de convite. É como se algo estivesse dizendo, você já pode parar de fugir. O cansaço de sustentar versões fragmentadas nasce quando chega o tempo de reunir o que foi separado para sobreviver. As sombras carregam memórias, dons não ativados e forças que foram reprimidas cedo demais. Muitas vezes foi mais seguro escondê-las do que arriscar rejeição. Só que o preço do silêncio prolongado é a perda gradual da autoridade interior. O mundo espiritual não espera perfeição para agir, espera disponibilidade. Quando você começa a olhar para o que evitou, algo se reorganiza por dentro. A vergonha perde força e o discernimento começa a assumir o controle. É nesse ponto que a integração se torna inevitável. As sombras não pedem destruição, pedem alinhamento. E quando isso começa a acontecer, você percebe que aquilo que parecia seu maior peso sempre foi parte do seu chamado. O que muitos chamam de crise é, na verdade, o início de uma exposição necessária. Quando o falso eu começa a ruir, tudo o que foi construído apenas para agradar, sobreviver ou se proteger, perde sustentação. E isso assusta, porque o que cai parecia estável. Você passa a sentir intolerância ao superficial, impaciência com conversas vazias e um cansaço profundo com ambientes que antes suportava. Nada disso é fraqueza emocional. É a essência pressionando para não se reduzir mais do que já foi reduzida. Esse colapso não acontece de uma vez. Ele se manifesta em pequenas rupturas, perda de interesse, mudanças abruptas de prioridade, desconforto com o que antes fazia sentido.
É como se algo dentro de você dissesse que continuar fingindo agora custaria caro demais. A pressão interna aumenta porque o espírito não aceita mais acordos que ferem sua verdade. O falso eu até tentou se manter, mas não consegue sobreviver quando a consciência desperta. O que era performance começa a pesar mais do que a verdade. Muitos tentam fugir desse momento buscando distrações, novas identidades ou promessas rápidas de alívio, mas o colapso não recua. Ele avança até que a estrutura artificial ceda, revelando o que sempre esteve por baixo. E quando isso acontece, o medo inicial dá lugar a algo inesperado, alívio, porque mesmo no caos, há coerência. O falso cai para que o real finalmente tenha espaço para se manifestar, e esse processo ainda está apenas começando. Você não esqueceu quem é por falha ou descuido. Houve um tempo em que lembrar demais teria sido pesado demais para carregar. O esquecimento foi um selo de misericórdia, uma forma de atravessar ambientes densos sem se fragmentar por completo. Se você tivesse plena consciência da sua essência desde o início, talvez não tivesse suportado certas experiências, rejeições ou perdas. O véu foi colocado para preservar sua alma enquanto você aprendia a caminhar em territórios que ainda não reconheciam sua luz. Muita gente interpreta esse esquecimento como afastamento de Deus, mas ele foi, na verdade, uma estratégia de proteção. Enquanto você amadurecia, partes da sua identidade ficaram guardadas, esperando o momento certo para emergir sem se perder novamente. Agora, esse selo começa a se dissolver, não de forma brusca, mas por meio de lembranças sutis, sensações familiares e uma clareza que surge sem explicação lógica. O que retorna não vem para confundir, vem para alinhar. É por isso que certas verdades agora ressoam com força, enquanto outras simplesmente perdem sentido. Sua consciência já não aceita o que antes parecia normal. Algo foi ativado e não há como voltar ao estágio anterior. O esquecimento cumpriu seu papel. A partir daqui, o processo muda de natureza. Não é mais tempo de apagar quem você é para sobreviver, mas de lembrar com maturidade para sustentar aquilo que está prestes a ser confiado a você. Nos últimos tempos, você começou a se sentir atraído por coisas que antes não chamavam sua atenção, e ao mesmo tempo, profundamente repelido por caminhos que sempre foram considerados normais. Nada disso é aleatório. É o GPS da alma voltando a emitir sinais. Certos ambientes agora drenam sua energia sem aviso. Certas conversas soam vazias e certas metas parecem desconectadas da sua verdade. Não é rebeldia nem instabilidade, é sensibilidade espiritual sendo restaurada. Ao mesmo tempo, você sente uma conexão inesperada com temas, pessoas ou mensagens que parecem falar diretamente com você. Há um reconhecimento silencioso, como se algo antigo estivesse sendo lembrado sem palavras. Esse vazamento de memória espiritual cria desconforto, porque desorganiza o que foi construído apenas com base no hábito. O que não está alinhado começa a perder força e o que é verdadeiro começa a puxar você para fora do lugar conhecido. Por isso, a sensação de deslocamento se intensifica. Você não cabe mais onde cabia antes e fingir pertencimento agora custa caro. A alma já sabe para onde precisa ir, mesmo que a mente ainda esteja tentando acompanhar. Esse processo não é perda de controle, é recalibração. O GPS nunca parou de funcionar, apenas esteve silenciado. Agora que voltou a emitir sinais, ignorá-los se torna cada vez mais difícil. Quando sua verdadeira essência começa a pressionar para sair, a vida inteira precisa se reorganizar. O que parece confusão externa é, na verdade, ajuste interno em curso. Nada está quebrando por acaso. Está sendo reposicionado.
A disrupção surge porque estruturas antigas não conseguem mais sustentar a frequência que você carrega agora. Relações estremecem, planos mudam e certezas se dissolvem. Não porque você errou, mas porque cresceu além do formato que o acomodava. Esse processo costuma ser interpretado como perda, quando na verdade é transição. O que sai não estava preparado para acompanhar sua ascensão. Insistir em manter tudo como antes seria atrasar o que já começou a se mover. Há um desconforto natural em atravessar territórios desconhecidos. A mente pede estabilidade, mas o espírito pede coerência. E nesse conflito, a disrupção age como ferramenta de alinhamento, não como punição. Você pode até tentar reconstruir rapidamente o que caiu, mas nada se sustenta se não estiver em ressonância com quem você está se tornando. O céu não reorganiza por capricho, reorganiza por propósito. Quando você entende isso, o medo cede espaço à leitura correta do momento. A disrupção não anuncia queda final, anuncia elevação. E ainda há camadas desse processo que estão prestes a se revelar. Durante muito tempo, você foi levado a acreditar que precisava se definir de uma vez por todas. Um rótulo, uma função, uma história fechada. Mas essa tentativa de fixação sempre gerou conflito interno, porque sua essência nunca foi estática. Existe mais de uma versão sua coexistindo agora, cada uma ligada a escolhas, intenções e níveis de consciência diferentes. O que você chama de dúvida, muitas vezes, é apenas o reconhecimento de que há caminhos paralelos disponíveis. A intenção que você sustenta no presente é o que determina qual versão ganha força. Não é o passado que governa sua realidade atual, mas a direção consciente que você decide alimentar agora. Por isso, pequenas decisões têm impactos desproporcionais neste estágio. Quando você entende isso, a culpa começa a perder domínio. Você não está preso a quem foi, está em constante atualização, desde que haja alinhamento entre consciência, ação e propósito. Esse entendimento traz responsabilidade, mas também liberdade. Você deixa de esperar permissão externa para se tornar quem sente que já é por dentro. O movimento passa a ser interno antes de se manifestar fora. Nada disso é abstrato demais para a sua vida prática. Essa expansão está acontecendo enquanto você lê, ouve e decide. E o que você sustenta daqui em diante define qual realidade responde ao seu chamado. Aquilo que você passou a vida tentando esconder, controlar ou negar não surgiu para destruir você. A sombra se formou como um mecanismo de proteção, guardando forças que ainda não podiam ser expressas sem risco. O problema nunca foi a sombra, mas o medo de encará-la. Dentro dessas partes reprimidas existem dons, autoridade e discernimento bruto. Tudo o que foi contido para evitar rejeição acabou se concentrando ali. O poder não desapareceu. Apenas ficou adormecido, esperando maturidade para ser acessado. Quando você evita olhar para a sombra, ela se manifesta de forma distorcida. Padrões repetidos, reações exageradas, autossabotagem. Não porque ela seja má, mas porque está tentando ser vista. Ignorar esse chamado mantém o ciclo ativo. O momento em que você começa a integrar a sombra é o momento em que recupera domínio interno. A força que antes escapava passa a obedecer à consciência. O que era impulso vira direção. O céu não pede que você destrua sua sombra, pede que você a alinhe. Quando isso acontece, aquilo que parecia ameaça se revela como guardião do seu limite, da sua autoridade e da sua verdade. Esse é um ponto sensível do despertar, porque aqui não há mais fuga. Mas é exatamente nesse encontro que o poder deixa de ser fragmentado e começa a responder à sua intenção. Aquilo que se repete na sua vida não está acontecendo para castigar você, mas para revelar algo que ainda está emitindo o mesmo sinal.
Padrões retornam quando a frequência permanece inalterada. Não é destino fixo, é leitura espiritual. Muitas situações parecem diferentes na forma, mas carregam a mesma sensação no fundo. Relações com o mesmo desfecho, oportunidades que começam iguais, conflitos que mudam de cenário, mas não de resultado. Isso não é azar recorrente, é informação. Enquanto a consciência não muda, a realidade responde do mesmo jeito. A vida apenas ecoa o que está sendo transmitido internamente. Quando você entende isso, para de lutar contra os efeitos e começa a observar a origem. O karma não cobra, ele sinaliza. Ele aponta onde ainda há desalinhamento entre intenção, crença e ação. E quando esse ponto é visto com honestidade, o ciclo perde força quase imediatamente. Por isso, o verdadeiro rompimento não acontece com esforço externo, mas com ajuste interno. Uma mudança real de postura energética encerra processos que pareciam intermináveis. Esse entendimento não pesa, liberta, porque mostra que você não está preso ao que viveu, mas responsável pelo que sustenta a partir de agora, e isso prepara o terreno para a virada que já está em curso. Existe um momento em que o véu cai de forma definitiva. Você já não consegue mais fingir que não vê, nem voltar ao estado anterior. O que foi revelado exige posicionamento. A consciência despertada não aceita mais sobrevivência como meta final. Assumir o trono não tem a ver com dominar pessoas, mas com governar a própria realidade interior. É sair do modo reação e entrar no modo autoridade. Não é arrogância, é alinhamento com o lugar que sempre foi seu, mas que você adiou ocupar. Tudo o que você atravessou até aqui foi treinamento. As quedas refinaram discernimento. As perdas ensinaram limites, e o silêncio fortaleceu sua escuta interna. Nada foi desperdiçado. Cada etapa construiu maturidade para sustentar poder sem se perder. Agora, a responsabilidade muda de nível. Não dá mais para culpar o passado, o ambiente ou as circunstâncias. O comando retorna para suas mãos, e isso assusta porque exige consciência constante. Mas também liberta, porque devolve direção. O trono não é externo. Ele se estabelece quando você decide não negociar mais com o que te diminui. Quando escolhe coerência em vez de aprovação, verdade em vez de conforto, propósito em vez de repetição. E mesmo aqui, não há fechamento completo. Porque governar a própria realidade é um processo vivo, contínuo, que se aprofunda a cada escolha. O despertar não termina, ele começa a operar. Agora que você percorreu esse caminho, a pergunta não é mais o que está acontecendo comigo, mas o que eu vou fazer com o que foi revelado. Porque todo despertar traz consigo uma responsabilidade silenciosa. Ignorar o que você sentiu aqui não te mantém neutro. Apenas adia um processo que já foi ativado. Quantas vezes você percebeu os sinais e tentou voltar ao normal? Quantas vezes escolheu o conforto conhecido em vez da verdade que chamava mais alto? Este é um ponto de decisão. Não dramático, mas definitivo. Pequenas escolhas feitas a partir daqui vão dizer muito sobre o nível de alinhamento que você está disposto a sustentar. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa começar sendo honesto consigo mesmo. Onde você ainda está negociando sua essência. Onde continua se adaptando para caber, quando já sabe que nasceu para ocupar outro lugar. Essas respostas não vêm do barulho, vêm do silêncio consciente. Se este conteúdo ecoou dentro de você, não trate isso como mais um vídeo. Trate como um marco. Algo foi tocado, algo foi lembrado, algo começou a se reorganizar. E acompanhar esse processo com consistência faz toda a diferença. Convite final. Inscreva-se no canal e ative as notificações.
As próximas mensagens aprofundam exatamente esse caminho de alinhamento, autoridade interior e propósito vivido, passo a passo, sem pressa, mas sem recuo.